Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui então para todo o Brasil com as nossas lives perguntas e respostas. E dessa vez, o convidado dessa noite é ninguém menos que o professor Valdemar Guimarães. O professor Valdemar Guimarães é uma das pessoas mais influentes no treinamento físico no Brasil, principalmente com a sua história na musculação. Precursor de inúmeros conceitos que a gente tem, livros e tem muita história para nos contar. Então eu vou esperar ele entrar aqui na live para que a gente então possa fazer esse ciclo de perguntas e respostas com ele. Obviamente que eu já selecionei aqui algumas respostas que a gente, ou melhor, algumas perguntas que a gente vai então apresentar para ele e tenho a certeza que a resposta é sempre muito dinâmica, sempre muito engraçada e principalmente sempre com muita experiência. Afinal de contas, o Valdemar tem uma experiência aí única na musculação, treinamento físico, tanto de pessoas quanto de atletas. Quem conhece a história dele sabe que para nós é um ícone, é uma figura pública e tem colaborado com muitas pessoas através do seu conhecimento teórico e prático e é cercado de muitas pessoas, inclusive também de muitos profissionais que ajudam nesses conceitos, como eu posso citar aqui o Dr. Marco Aurélio Fortes, a própria Franciele, esposa de Valdemar Guimarães, também ajuda com essa estruturação. Tem outros colegas, inclusive a oficina MIT, que acontece sempre no Balneário Camboriú. É uma oficina muito bacana, ele já publicou, coloquei aqui na minha publicação. É uma oficina muito bacana para você que quer se preparar para ser um treinador de musculação, trabalhando com conceitos muito simples, mas ao mesmo tempo com conceitos práticos e que pode transformar sua carreira então. E as oficinas sempre acontecem de maneira prática no Balneário Camboriú. Agora, há pouco tempo, o professor Valdemar Guimarães está fazendo o curso de periodização para que todos vocês então possam entender um pouco mais e poder trazer resultado para os seus alunos e clientes e atletas, ou como ele fala mesmo, membros. Então vou esperar ele me pedir autorização aqui e a gente já inicia com a nossa live aqui, perguntas e respostas. Quem estiver nos acompanhando aí, quiser tirar um print, nos marcar, tenho certeza que a gente depois vai estar avisando, compartilhando também com todos vocês. Noite fria em São Paulo, faixa de 14 graus. Espero que na cidade de vocês aí esteja um pouco mais quente, porque aqui está mais frio que no sul. Estava no sul há pouco tempo e não estava tão frio como está agora. Ontem também tivemos outras lives. Ontem com a nutricionista Valéria Loeski. Sexta-feira estamos programados para fazer mais uma live, dessa vez com o Ronaldo da Costa. Professor Valdemar, se estiver aí com a gente, só pedir autorização que a gente já inicia a nossa live aí. Boa noite, mestre. Olá, boa noite, Darlan. Vamos Então quer alinhar dizer aqui que nossa câmera. você está no Rio Grande do Sul? Agora estou em São Paulo, está mais frio em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Olha só que interessante. Voltou para São Paulo, então. Voltei um pouquinho, mas em razão da faculdade aí, mas já talvez eu voltar um pouquinho pro sul para me esconder lá, né? No momento desse, a melhor coisa que tem é se esconder, né? Não é Não tem nada muito o que mal, né? fazer, né? É. Mestre, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui na live Perguntas e Respostas com você. Ninguém melhor do que você sobre esse tema de perguntas e respostas. E então a gente trouxe aqui alguns questionamentos. Eu tenho certeza que eu fiz poucas perguntas, porque eu sei que geralmente as respostas são muito longas. E como você mesmo fala, para uma pergunta
complexa, a resposta nunca pode ser simples, né? É verdade. Mestre, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da intensidade. A primeira pergunta então, que surge, obviamente, é uma pergunta que é muito corriqueira, principalmente na sala de musculação e quem trabalha com treinamento físico, que é: intensidade é para todos? É lógico que intensidade é para todos. Guardadas as devidas proporções, ué. Não importa se é uma pessoa de idade, se é um iniciante, se é uma criança. Então, você vai adaptar a intensidade de acordo com a capacidade, com as possibilidades de cada um. Não é? O problema nessas concepções é um raciocínio muito polarizado. A pessoa desenvolve um raciocínio polarizado quando ela nunca consegue enxergar outras virtudes ou outras saídas. Infelizmente, isso é muito típico nos dias de hoje, porque as pessoas tendem ou é de direita ou é de esquerda, ou é oxidativo ou é glicolítico, não é? Então a pessoa nunca consegue, ou é treinamento que objetiva hipertrofia, ou é intensidade, ou é volume. As pessoas nunca conseguem sintetizar estes mundos, né? E buscar um equilíbrio e buscar o melhor de cada um dos mundos. E a gente fica muito feliz quando a gente escuta isso de você, porque realmente, né, as pessoas acreditam, um ledo engano, né, que, nossa, mas intensidade para uma senhorinha, intensidade para uma criança, e às vezes eu falo até mesmo com os meus alunos, com pais, com alguns pais, né, que são meus alunos, que têm filhos, eu falo assim, poxa, mas quando teu filho joga futebol, ele não coloca uma intensidade máxima naquele jogo dele. Então, muitas vezes a gente vê isso na infância, né? E você escreveu um livro sobre isso, inclusive, né? Então, Darlan, mas o grande problema, ele inicia, né, com a concepção da palavra. Eu garanto que a grande maior parte dos companheiros que estão aqui nos assistindo, eles não sabem o que é intensidade. Então, vamos perguntar para a galera aí. Me diga o que é intensidade. Escreve aí, vamos ver se quem sabe o que é intensidade. Então, a O começar conceito, né? como é que vai? Ó. César, você não vale. Intensidade é justamente isso. É massa vezes a aceleração. Porém, massa vezes aceleração não é carga, Gustavo. É lógico que não é carga, não é? Isso não é intensidade. As pessoas, normalmente, elas possuem uma noção vaga e sensorial do que é intensidade. Intensidade é o módulo da força vetorial. É só isso. E módulo é unidade. Unidade, ela tem um denominador. No caso, o módulo do fator vetorial força é dado em newtons ou quilogramas força, sendo que 1 newton é igual a 9,8 quilogramas força. Então, isso é que é intensidade. O resto é baboseira. Se você não encontra, o resto é uma noção vaga e sensorial. Né? As pessoas têm uma noção vaga. E o que é pior, às vezes são profissionais da área, falam intensidade e não sabem o que é. Não é? Então é isso. É massa multiplicado pela velocidade na unidade do tempo. Ou seja, se você desmembrar essa concepção, que basicamente é a segunda lei de Isaac Newton, né? Os princípios da física, é a segunda lei de Newton. Se você quiser manter uma intensidade elevada, você aumenta a carga, aumenta a velocidade e diminui o tempo. Só isso. Então é só raciocinar com essas questões, não é? De forma desmembrada, a fim de que você possa, a partir daí, conduzir um treino adequadamente, com um entendimento
muito maior do que uma pura noção sensorial. Antes disso, não dá nem para conversar, Darlan. E é engraçado, né, mestre? Porque geralmente o pessoal sai da faculdade, isso aconteceu comigo também, com uma noção muito vaga da musculação. Por mais que você pratique, os livros e os conceitos muitas vezes são muito vagos. Os professores também que dão a disciplina de musculação muitas vezes não têm esse entendimento um pouco mais profundo, não tem essa noção quando fala de intensidade, simplesmente joga informação, volume, intensidade e bola para frente, Nem e é sabe o que é isso. isso. O que é volume? O que é volume? Exatamente. É repetição, é tempo. Né? Ou seja, se nós não formos no cerne, na origem dessas concepções, nós não conseguimos criar um denominador. E vai ficar vivendo às cegas e vai continuar discutindo o sexo dos anjos. Então são conceitos que são jogados assim, isso aconteceu comigo, apesar de estar numa boa faculdade, que a gente só vai desmembrar isso aí depois de um entendimento mais profundo, depois de realmente buscar essas especificidades, digamos assim, dessas valências, porque é simplesmente jogado e aquela fica um macaquismo, né? Porque daí você fica repetindo, 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 sem realmente ir a fundo, né? Agora, mestre, falando sobre essa questão também, um outro erro muito comum, e é uma pergunta muito comum aqui também para mim, é sobre ajudar o companheiro, ajudar o aluno, ajudar o companheiro na sala de musculação. E eu sei que você tem um curso, e não somente um curso, já falou inúmeras vezes aqui pelas redes sociais sobre as técnicas de ajuda, que muitas vezes as pessoas, em vez de ajudar, está atrapalhando, fazendo um undertraining. Exato. Dá para explanar um pouquinho mais para nós sobre essa técnica de ajuda? Um erro comum, por exemplo? Bem, o erro é não saber auxiliar. Né? Eu desconsidero um treinador que não saiba auxiliar. Você tem que saber por que auxiliar, como auxiliar, onde auxiliar e, principalmente, por que auxiliar. Não é? Se você não souber isso, então você não sabe nada. Não é? Quando você realiza o trabalho ajudado por alguém, por um parceiro de treino competente, por um treinador competente, então você passa a ter a possibilidade de explorar a falha da fase excêntrica ou negativa do movimento. Não é? Se você não explora a fase excêntrica ou negativa do movimento, você está perdendo a oportunidade de produzir estímulos para o aumento de hipertrofia. Então você está perdendo o seu tempo. Então você há saber auxiliar, não é? Para tal, eu criei um curso que eu estou lançando daqui a algumas semanas, de técnicas de ajuda nos principais exercícios da musculação. O cara não sabe auxiliar um agachamento, não sabe auxiliar um supino. Aí está o elemento lá segurando no meio da barra, batendo a mão no peito do cara que está treinando e olhando para o lado. E de preferência, olhando para o celular. Não é? Olhando para o celular. Não sabe se posicionar, não sabe auxiliar, não sabe a magnitude do auxílio, não sabe utilizar o arco do movimento. Ou seja, estaremos ensinando a auxiliar nos principais ou quase todos os exercícios da musculação nos quais existe alguma utilidade. Auxílio é onde? É na mão? É na barra? É na placa? É no cabo? É no antebraço? Exatamente. É no cotovelo? Aonde é o raio do auxílio? E para que esse auxílio? Né? E qual é a magnitude do mesmo? Então, eu desconsidero uma pessoa que não saiba auxiliar. Lá na Temple Gym, na Inglaterra, e lá na minha academia Ironworks, que perdurou durante 10 anos sob meu comando e exigências, não saber auxiliar era considerado uma falha grave.
grave não saber auxiliar. Você destrói o treinamento do atleta. O cara está ali para treinar, aquele grupamento, a falha total, e é o único treinamento da semana. É aquele treinamento só na semana seguinte. Se tu fica de sacanagem e auxilia errado, você diminui as possibilidades daquele atleta de produzir o melhor resultado para a hipertrofia. Aí, de repente, nós preconizamos treinamento em alta intensidade, em grande amplitude. Ah, mas é lesivo. Mas pode ser lesivo mesmo. Se você não tiver o auxílio, por exemplo, para retirar o elemento da fase mais abaixo do movimento, no agachamento, por exemplo, numa flexão de cotovelo, numa extensão de cotovelo, então você tem que auxiliar para retirar o movimento da fase de maior extensão ou flexão para evitar lesão, processos inflamatórios em tecido mole. Então, não saber auxiliar, na minha ideia, é uma falta grave não saber auxiliar. Uma pessoa que se considera treinador e não sabe auxiliar está na profissão errada. E é muito comum isso, né? Muito comum a gente ver isso. A gente vê direto, acho que eu fico abismado, às vezes dá vontade de chegar lá, tirar o celular da mão do indivíduo, empurrar ele e falar, acorda, você tá aqui ou você tá... Em que mundo você tá, né? E olha, é muito comum a gente ver isso, né? Eu não tenho vontade de nada. Quando eu vejo um imbecil desse na sala de musculação, viva a sua própria... Eu não tenho nada a ver com aquilo. Cada um faz o que quer da vida. Porém, se estiver trabalhando comigo, se estiver treinando comigo, aí vai dançar de acordo com a minha música. O que os outros estão fazendo, dane-se eles. Problema deles. Quem quiser que nos acompanhe. Não é? Cada um faz o seu trabalho. O resultado exatamente será muito grande. Não tem como escapar bem disso. assim mesmo. Não tem. Só o tempo dirá. Agora, um outro assunto também, mestre, que eu vi, é muito comum alguns colegas também, por exemplo, aconteceu muito no Sul, onde eu estive há um tempo atrás ali. Alguns colegas estavam migrando da musculação para o CrossFit. E aí dizendo assim, mas na musculação... E eu falei, eles falaram para mim assim, na musculação não tem resultado. Não tem mesmo. E eu olhava, eu lembrava dos treinos deles assim, mas nunca vai ter resultado. Você pode ficar 200 anos. Nunca vai ter. Era um treino... Por favor, né? Aquele treino de sacanagem, né? Não sei como. Alguém tinha que pagar ainda para ele fazer aquele treino. Então, intensidade não tinha, amplitude não tinha. É uma malhação de Judas, né? E aí foram pro CrossFit e falaram, agora tem resultado. Mas como? É lógico que tem. No CrossFit você não tá com o raio do celular na mão. Você vai buscar quebrar recordes de peso. Você vai treinar usando muito mais intensidade, utilizando o fator tempo, movimentos explosivos. Você vai seguir um comando, você vai estar motivado por um grupo. Na musculação, a sua motivação é você mesmo. Agora, na minha época, lá na década de 70, 80 e 90, até o início do milênio, o treino era levado muito a sério na sala de musculação. À medida em que foram colocando limitações pseudos biomecânicos, o pessoal está ensinando aí cinesiologia, falando que é biomecânica. Na biomecânica, você se desloca em 4 planos, não é? Em 4 dimensões, e não em 2. Então, o que acontece? Cheio de limitação, cheio de frescura. Resultado, o pessoal está tão de saco cheio dessa merda toda, com tanta limitação, que vai pro boxe de CrossFit. Bem feito, bando de babaca. Enquanto vocês não resgatarem o treino verdadeiro, o old school bodybuilding, vão continuar a perder aluno. Azar de vocês. E eles cobrando... Bando de frescura. Retroversão de quadril. Valgo dinâmico. Continua com isso daí. Continua jogando a sala de fisioterapia na musculação. Vocês vão continuar a perder aluno. Azar de vocês. Sorte do boxe de CrossFit. Vier treinar musculação comigo, é o estilo old school. Treinamento desafiador, não é? É isso que você vai encontrar.
Ou seja, enquanto Sério? os carinhas aí não resgatarem treinamento desafiante, vão continuar a perder alunos para o boxe de CrossFit. Porque lá no CrossFit os caras realmente estão tendo resultado. Meus parabéns. Meus parabéns pro pessoal do CrossFit. Eu sou da Digo mesmo, musculação. mestre, digo O mesmo. Darlan, detalhe, eu já fiz CrossFit no quartel, no Exército. Tá? CrossFit, entre aspas, treinamento cross. Treinamento cross. Só que Cross, né? carregando um Cross training. fuzil, capacete de aço e fibra, num campo cheio de gás lacrimogênio e tiro de ponto .50 vazando em cima da minha cabeça. A diferença era só essa. Bem, pouca diferença, né, mestre? Agora, Imagina. o que a gente está falando aqui também tem a ver com o foco mental, né? Como a gente está Com falando, certeza. né? E, bom, mestre, o que você pode falar para nós aqui? É uma pergunta também que o pessoal fala que o foco mental no treino. Eu costumo dizer para meus alunos que é como um mergulho, que é um termo que você utiliza muito, que é como um mergulho numa piscina. Exato. O foco mental. Como é que você pode falar para nós sobre, inclusive sobre o seu livro que você fala, o Mantém o Foco, você fala que é o seu livro, digamos que de abertura. Sim. O foco mental no treino. Esses caras não têm resultado muitas vezes porque tá pensando lá na história da carochinha, né? Consegue explanar um pouco para nós melhor isso, mestre? Esse É conceito? verdade. Observando essa grande dificuldade dos jovens hoje em dia em se focar em uma só coisa, resolver esta coisa e partir para outra, pelo excesso de informação, pelo fato de estar sempre com o celular na mão, onde tem um mundo de informações. O celular é telefone, é máquina de fotografia, é dicionário, é tudo previsão do tempo, notícia. Então é um ganho, é uma conquista tecnológica inigualável. Só que acontece, causa extrema angústia e ansiedade nas pessoas. E essas pessoas ficam completamente incapacitadas de se focarem em uma só coisa. Boa parte do meu trabalho, com todos os atletas que já treinei com títulos mundiais, tá? Com todos eles, de várias modalidades, desde modalidades olímpicas, passando pelo MMA, até os atletas de bodybuilding. Com todos eles, eu fiz exercícios de foco e meditação. Da onde que eu coletei isso daí? Darlan, você sabe, eu sou praticante da yoga desde a década de 70. Se não fosse a yoga, eu não teria dado em nada na vida. Possivelmente eu nem estaria vivo agora, tá? Porque muitas vezes eu me livrei de fibrilações atriais, né? Eu me livrei de uma possível embolia pela capacidade de controlar a minha respiração. Tá? Então, lá como garoto, eu já aprendi a yoga, tendo sido eu discípulo do mestre Hermógenes, que é uma lenda da yoga no Brasil. Né? Eu fui discípulo, eu fiz cursos presenciais com Hermógenes na área da yoga. E eu sempre consegui levar esta prática para o meio esportivo, não é? Isso realmente é muito importante, porque é um diferencial enorme. A pessoa, ela passa a se conectar com o treino e ela e o treino se transformam em uma só coisa, não é? Esta fusão é muito importante para que você possa treinar com segurança e com a devida intensidade, capacitado de vencer desafios, capacitado para vencer limites. Se você não vencer limites, como nas atividades sérias do mundo esportivo, como você que se prepara e enfrenta pistas intermináveis até chegar no fim, usando toda a sua capacidade pessoal, tá? Como um atleta de bodybuilding que deseja crescer o volume das pernas e não está ele apenas se fiando em meios ergogênicos e injeção de polimetilmetacrilato e concreto armado dentro do músculo para inflá-los artificialmente, quando ele está em busca de verdadeira capacidade muscular, né, para produzir verdadeiro efeito para a hipertrofia através do estímulo muscular, eletroneuroproprioceptivo. Então ele tem que estar conectado, olhar para aquela barra e ter a confiança de que ele vai agachar ao fundo
confiando no seu parceiro de treino e vai voltar à posição inicial com força e energia. Então, nesse estado mental, quando você posiciona uma barra com 300 quilos nas suas costas, determinado a agachar, não se passa mais nada na sua mente. Isso já é um estado meditativo. Por isso que eu escrevi o livro Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente. Neste livro, Darlan, eu explico a diferença entre o inconsciente, o consciente e o autoconsciente. Ainda faço uma análise com a neuropropriocepção e a sinestesia. Trago o exemplo de atletas que aplicaram foco e não apenas, esse livro aí, não apenas tiveram sucesso no esporte, mas como em várias outras coisas da vida, se tornaram grandes empresários, pessoas que ganham em milhões hoje, não é? Porque tiveram um foco naquilo que queriam fazer. Ainda coloco ali a atitude que você tem que ter junto ao seu atleta, a sua atitude pessoal como atleta, a atitude como treinador, né? A atitude como um parceiro de treino. Você treinando sozinho, com um treinador ou com um parceiro de treino. O que acontece, Darlan? Esse livro acabou. Essa edição está Acabou, acabada. né? Ajudou Incrível. atletas e pessoas que pretendem fazer concurso. Sou eu. Pessoas que precisam se posicionar bem no mercado de trabalho. Então, auxiliou muitas pessoas. A segunda edição, que obviamente você vai receber, a segunda edição, Opa. ela vem com 5 capítulos a mais e alguns capítulos recheados com mais informação. Então, será um livro mais robusto. Eu entro um pouco mais a fundo nas técnicas meditativas, nas técnicas respiratórias, né? Porque tudo começa através do controle da sua respiração. E esse controle da respiração, essas técnicas de foco e meditação, não são apenas técnicas de foco e meditação, como as pessoas tendem a pensar, única e exclusivamente para que você se tranquilize, né? Para que você fique em paz. São técnicas de meditação e foco para você enfrentar desafios reais do seu dia a dia, para você entrar no octagon e meter porrada. São técnicas de foco para que, de repente, você comande uma patrulha no meio de um combate, porra. Então, não é só aquela coisa lá, sentado em cima de um monte, olhando para uma paisagem maravilhosa, buscando um momento de iluminação. Nós não viemos na vida em viagem de férias. Nós estamos aqui para enfrentar as agruras do dia a dia. Então, o foco e a meditação é para tudo. Você pode andar em estado meditativo 24 horas no seu dia. Então, é isso que eu friso nessa edição nova do Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente, segunda edição, aumentado e revisado. Esse livro é um livro de cabeceira meu. Quando às vezes eu me desfoco até nos meus estudos, calma aí, o que eu tô fazendo? Aí eu vou lá, volto de novo, dou uma lida aqui e falo assim, cara, calma aí. Realmente, né? É muita distração que a gente tem. E esse livro aqui, ó, pelo amor de Deus, se você não leu, vá ler esse livro, como o mestre falou. Já esgotou a primeira edição e eu não me espanto disso. E logo, logo teremos então a segunda edição do Mantenha o Foco. Inclusive, eu mostrei para você já, mestre, um treinador de categoria de base, Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, amigo meu de muitos anos, eu entreguei para ele esse livro, falei, vai ler isso aqui, vai melhorar. Ele ficou feliz com a leitura, falou que está colocando em prática. Para alguns alunos, eu entrego isso aqui obrigatoriamente, se vai treinar comigo. Ou seja, é o livro de cabeceira deles, para que realmente sem foco não dá. Incrível. Não dá, cara. Olha, as pessoas ficam confusas, elas ficam angustiadas, não resolve esse problema, já vem outro e o outro. Então a visão fica turva, a pessoa não consegue enxergar através, não é? Então a prática deste foco, você coloca esta ideia aqui, resolve esse problema e parte para o segundo problema. Quando você começa a desenvolver essa capacidade, você vai verificar que entre um pensamento e outro existe um pequeno espaço. E você vai progressivamente ampliando esse intervalo.
E é aqui que você obtém inspirações, é aqui que você obtém alguma coisa ou alguma informação inata e divina que vem do universo para você. É assim que as grandes mentalidades fizeram seus grandes eventos, descobriram coisas fantásticas e mudaram a história da humanidade, né? É justamente com isso. Caso contrário, você vai continuar andando junto com a manada, repetindo frases feitas, né? E repetindo coisas como se fosse um papagaio. Então, cada um de nós podemos estar conectados com esse universo e buscar coisas inéditas, transformar a informação e colaborar para um mundo melhor. Ainda mais nesse momento que nós vivemos. É o momento ideal para que as pessoas possam parar, refletir, não é? E melhorar, não apenas si próprias, mas melhorar o planeta como um todo. A gente tem um lema escrito lá na academia, professor. O dia que você for lá, ter a oportunidade de ver, que está escrito bem grande lá. Pensar global e agir local. Que bonito. Para que justamente faça isso, né? Mas, na verdade, uma coisa também quer dizer a outra, né? Eu não sou um homem religioso, tá? Eu não sou um homem religioso. Eu não tenho uma religião, né? Para mim, talvez, religião seja mais ou menos igual a um partido político, né? Mas tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho maravilhosa. Quando perguntaram a respeito para ela, quando em vida, do seu trabalho direcionado à caridade. Ela disse o seguinte: o meu trabalho, né, é como se fosse uma gotinha no oceano, mas sem essa gota, o oceano é menor. Olha que coisa maravilhosa, olha a compreensão dimensional que teve essa pessoa brilhante que esteve entre nós, né? Nós tivemos a oportunidade de coexistir no mesmo planeta que ela durante uma determinada época. Né? Às vezes eu fico feliz, né? Por exemplo, eu coexisti com o Fred Mercury, né? Eu assisti um show do Queen. Alguns de vocês não coexistiram porque ele já tinha morrido. Quando vocês nasceram, ele já tinha falecido, né? Então, às vezes, a gente tem essa oportunidade de coexistir no mesmo espaço e tempo, né? Com algumas pessoas ilustres. Por exemplo, eu não pude conviver ou repartir o mesmo espaço e tempo com Albert Einstein, né? Quando eu nasci, ele já tinha falecido, né? Então Já é uma tinha coisa ido. fantástica, às vezes você sentir essa energia. Pô, se eu estive vivo com essa pessoa numa mesma época, né? No mesmo período, né? Então isso é uma coisa muito bonita, né? Isso é uma coisa muito bonita. Basta você perceber a energia disso daí, né? A pessoa já se foi, mas deixou a sua mensagem, deixou a sua marca no planeta, né? Deixou o seu código genético educacional. Isso é que é importante. Deixou um legado. E o que o mestre falou foi muito engraçado, porque eu tinha uma estagiária que trabalhava comigo, e ela era bem mais nova, né? E aí, dia 1º de maio, eu falei assim, nossa, poxa, Ayrton Senna morreu, hein? Caramba, saudade desse cara, desse legado que esse cara deixou. E ela, pois é, meu pai falou que ele era muito interessante. E eu, teu pai? Eu, caramba, tô velho demais. Olha, a minha avó, Dessas coisas. Semiramis, ela era uma pessoa brilhante, né? Minha avó, ela foi um gênio. Ela foi concertista, ela foi pianista de orquestra, né? E uma pessoa extremamente irreverente. Ela contava piadas que deixavam a gente corado, né? E ela não perdia as corridas do Ayrton Senna. Ela estava velhinha, com mais de 80 anos, ela estava todo domingo lá acompanhando as corridas do Ayrton Senna, que deu muitas alegrias para todos nós, né? E realmente Sim. deixou um legado fantástico. Agora, trocando um pouco de... Eu quero, depois no final, antes de a gente encerrar a live, eu quero deixar um desafio para você, mestre. Mas aqui, ó, Opa! outra pergunta que surgiu, os colegas. Os 3 maiores erros de um treinador. Eu não Dá para diria, enumerar isso? eu não gosto desse tipo de rótulo, tá? E eu também não saberia dizer, porque eu não fico observando o treinamento dos outros. Eu estou preocupado com o meu lado. Esse tipo de pergunta, ela polariza muito pessoas que estão mais preocupadas com o que os outros estão fazendo do que com aquilo que ela está fazendo. Eu tive uma escola educacional
primeiro o Exército Brasileiro. E depois os 10 anos que eu morei na Inglaterra. Lá na Inglaterra, ninguém está se preocupando se o seu cabelo é roxo, se é vermelho, se a pessoa se veste de uma forma diferente, se ela é negra, se o cabelo dela é crespo ou não. Ninguém tá se preocupando. As pessoas se preocupam. A frase é a seguinte, em bom inglês: mind your own fucking business. Se preocupe com as suas coisas. Portanto, para que eu venha enumerar os erros de outros professores, eu teria que estar observando o tempo inteiro o que eles fazem. Mas é uma coisa que eu adotei, Darlan. Eu gostaria que vocês fizessem essa prática. É difícil para nós, seres humanos. Porque nós somos muito observativos, né? Nós somos bem parecidos com os nossos semelhantes, os símios. Os macacos, né? Eles carregam boa parte do nosso código genético. Os bonobos, por exemplo, são os mais próximos de nós, né? Os macacos bonobos são chimpanzés bem pequenininhos e até as dimensões corporais deles são bem parecidas com a nossa. Eles observam muito o tempo inteiro, né? As vacas também observam quando você vai no campo, elas ficam olhando o tempo inteiro, né? Mas uma coisa importante é você olhar sem ficar julgando. Ah, como é lindo, ah, como é feia. Tenta fazer esse exercício, olhar sem julgar as pessoas. Agora, o que é pior? As pessoas que mandaram você fazer essa pergunta, o que é pior? Eles vêm, julgam e condena, como se Deus Condena, fosse. por isso que eles queriam. Eles Senta em queriam cima do seu a próprio condenação. rabo, olha, julga e condena. Então, essa pergunta eu não vou responder. Aliás, eu vou responder. Vai tomar no cu de vocês, porra. Não gostou, vem aqui falar comigo. Faça essa prática. Faça essa prática. Boa, boa. Olhe sem observar. Mind your own fucking business. Se você se preocupar com você, você só vai melhorar. E de repente, às vezes... aquelas pessoas, né, vão começar a olhar para você e falou, que legal, vão começar a seguir o seu comportamento. Aí sim você vai colaborar para um planeta melhor. Não, mestre, e é muito comum isso acontecer com alguns alunos meus, né? Eles estavam lá na sala lá do treinamento, aí quando vê, tá, mas aquilo ali tá certo, e eu, olha, é difícil eu falar que tá certo, porque daqui a pouco o cara tem uma limitação. Eu não sei, ele não é meu aluno, não fiz avaliação física nele. Eu não sei se ele tem alguma limitação. Então é difícil de avaliar se ele tá certo ou errado. Foca aqui no treino e vambora. Exato. Tá treinando aqui olhando pra lá, Darlan. pô. Ó, é o Darlan criando escola. É isso aí. Porra. Cara, eu achei você uma alma iluminada. Você realmente é, né? Então é isso, cara. Vamos iluminar o planeta dessa forma. Pô, não sei Primeiro, se o cara tem limitação. fala a verdade, fala na lata o que você pensa, sem mentira, né? Sem mentira, tá? E não tem que ficar seguindo, né? Que nem vaca de presépio, porra. Não precisa. Né? Seja você mesmo. Se preocupe com seus negócios. É muito engraçado isso. Eu dizia, pô, mas eu não sei se o cara tem limitação. Daqui a pouco o cara tem uma limitação no ombro lá, pô. Vamos saber, não tem como sair. Foca aqui, pô. Exato. Outra coisa, mestre. Agora o desafio pra você aqui, ó. Eu sei que você, como você mesmo falou, o bom velhinho tá começando a esquecer das coisas. Você falou pra mim, né? E aí eu, porra, tá de sacanagem, né? E eu sei que em novembro você tá de aniversário. Aí o pessoal quer mandar um presente pro mestre Valdemar. Em novembro ele tá de aniversário. Vai E é o demorar seguinte, um pouco ainda. o desafio para você é o seguinte: por que que você ainda não pensou em fazer um filme da história da musculação ou um filme da sua história, alguma coisa bem específica e bem voltada? Você já pensou nisso? Ô, Darlan, se eu fizesse um relato biográfico, ele seria impróprio para maiores de 50 anos acompanhado dos pais. Nossa. Outra coisa, Darlan. É muito difícil você falar ou escrever a respeito de você mesmo. Se você for fazer algo e escrever alguma coisa a respeito de você mesmo, você estará incorrendo em erros, em correções. Então, isso teria que partir de um jornalista, né? Com pessoas com que conviveram, que coexistiram
com esta ou com aquela pessoa, tá? Para que eles falem a seu respeito, não você mesmo falar a seu respeito. Por exemplo, Não autobiografia. este livro é uma biografia do Dorian Yates. Está aqui, ó. Mas não foi ele que escreveu. Ele não escreveria a respeito dele. Mas tem várias outras pessoas, inclusive eu estou citado aqui, tá? Nesta biografia do Yates. Obviamente, ele me mandou, né? Ele me chama de Cupido, né? Porque eu fui um Cupido do casamento dele com a Gal Yates, né? Então, é uma biografia que foi escrito por um escritor. Então, eu não faria uma biografia, né? Tiveram períodos, digamos que alguma parte da minha vivência está no livro Mantenha o Foco, né? Treinamento autoconsciente. Sim. Coisas importantes que servem de bons exemplos para as pessoas de foco e concentração, não é? Então, eu relatei coisas pertinentes a isso. Mas, por exemplo, os anos que eu permaneci na Inglaterra, né? Só aqueles anos já daria um livro, não é? Porque as pessoas acharam que eu fiquei lá malhando em academia. Ah, a pessoa ficou lá malhando cacete. Eu treinei no interior da academia mais hardcore do mundo e trabalhei para uma agência internacional de segurança, UK Security, tá? Então, só isso dá um livro, né? Ao estilo lá Transporting, né? Que assistiu o filme Transporting, tá? Eu trabalhei lá porque eu tive formação militar. É uma agência que só aloca ex-militares, né? Então, boa parte das pessoas que treinavam no interior da Temple Gym eram ex-militares. Inclusive o parceiro de treino na época do Yates, que é o meu grande amigo Leroy Davis, né? Ele é foi sargento do exército britânico, né? Então é isso, congregava essas pessoas. Então, quem sabe, depois que eu me for, né? Se reúna aí uns 30 amigos meus, inclusive você, e começa a escrever o Mengarda, que está aqui, que é um menino jovem que eu conheci há pouco tempo atrás. Quando eu falo pouco, eu devo conhecer ele há uns, sei lá, uns 7 anos. Então, o pessoal da nova guarda, né? Então, tinha que buscar o pessoal lá da velha guarda, lá, os meus Da velha guarda, né? Tem muita história, né? Os colegas meus na Inglaterra, né? E por aí vai. Não, mas tem que ser em vida, tem que ser em vida. Eu vou puxar esse carro aí para que jornalistas consigam fazer esses depoimentos para a gente fazer esse relato sem vida ainda, né? É um desafio que eu falei que eu queria para você, hein? Vai aprontar para você. Vai ser Não é sair daqui impróprio ileso. para menores de 50 anos acompanhado dos pais. Por favor, né? Nem a Franciele talvez vai poder ler. Vamos segurar um pouquinho, né? Deixa lá. Não, a Franciele é uma pessoa de mente aberta, tá? A Franciele é uma pessoa extremamente antenada. Um abraço para ela. Tá? Por exemplo, se nós formos falar, a Franciele é minha quinta esposa, né? Quinta esposa de papel passado, fora todas as outras namoradas. Agora, ela é amiga, e eu sou amigo de todas as minhas ex, sem exceção. Tá? Eu não tenho treta com nenhuma delas, né? Fantástico. Então ela consegue ser amiga das minhas ex e todas gostam muito dela. A minha mãe, um abraço para a Franciele. Olha essa, o Darlan. A minha mãe, ela, quando eu estava no terceiro casamento, antes de sua morte, ela me falou que eu iria me casar 5 vezes. Opa! Caramba! Então a Franciele ela tem que ser a última, né? Porque é a quinta. E ainda Valdemar, falo, né? agora fala. Que o professor é rico, porque escreveu livros, né? Que morou fora, treinou atletas importantes. Olha, meu amigo, eu não sou rico bosta nenhuma. E um dos motivos é porque eu fui casado 5 vezes. Ou seja, se você quiser preservar o seu patrimônio, não fique casando à torta e à direita. Fica desfazendo toda hora, tem que começar tudo de novo, pagar pensão e toda essa coisa. Inteiro. Eu sou rico, sim. Eu sou rico de amigos e de experiência, graças a Deus. Mestre, agora, para a gente já indo para os finais aqui, eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com os animais. Porque, poxa, você levou lá na oficina aquela vez no balneário lá a Caia Paloma
eu já tive que abraçar ela, porque cheirosa, bem cuidada. Ela Puxa, parece um a sua urso, relação né? com os animais, né? Queria que você Ela tá falasse um aqui, ela pouquinho. tá aqui. Tá aí? Gaia, cadê você? Tá trabalhando no Aqui, escritório. ô Darlan, aqui eu criei um estúdio, né? Opa, Aqui do lado vai ter um ginásio home, tá? Só para você ter uma ideia. Tá meio escuro aqui, ó. Tem sim. algumas fotos, mas eu estou em reforma, ó, prancha de surf e tal. Aqui é uma biblioteca. Os E bastidores. aqui, ó, eu estou reformando. Tá Opa, escuro, né? sim. Aqui Mas tá bom, vai ser dá pra um ver. ginásio home, com equipamentos da Nakajin. Aqui tem um outro espaço aqui, né? Então vai ficar um lugar bem legal, com equipamentos que eu mandei fazer com a Nakajin. Opa, Equipamentos residenciais. Porém, não serão equipamentos residenciais daqueles que se pega e quebra. Vai ser um porcaria. equipamento mais robusto, entendeu? Extremamente útil também. Então aqui vai ser uma academia home, né? Tipo a Temple Gym. Olha, não tão grande. É uma academia, por exemplo, são máquinas que funciona um equipamento dá para fazer 2 exercícios. Um Opa, equipamento dá para fazer 10 exercícios, né? Porque isso, meus amigos, vocês que estão aí atentos, né? As pessoas estão montando espaços em suas casas, tá? Por causa dessa questão que nós estamos enfrentando do COVID-19, né? Então, o pessoal está comprando equipamento. Esteira, você não encontra mais esteira para vender. não. É só por encomenda, tá? Os equipamentos também. Quem tem um espaçozinho, quem tem uma garagem, né? Um quarto em separado. Então, essa é uma tendência. E outra, né? A criação de estúdios menores para você atender de forma marcada e de forma individualizada. Vai ser um multiforça, então. Isso Como se fosse um é uma multiforça ali. tendência. Isso é uma tendência e não tem retorno, tá? Isso não tem retorno, não. Tá? Então, vão pensando nessas possibilidades aí, porque é o que vai acontecer, tá? Nós somos profissionais aí, de repente você tem um espaço reservado para atender individualmente as pessoas com um equipamento que seja um equipamento, né? Que seja um equipamento robusto. Mas a questão original não era essa, né? A questão original, ela é a respeito dos animais. Realmente, eu tenho uma Isso. paixão enorme por todos eles, né? Inclusive por você. Porque você é um Mas não, animal não muito deixa de ser, legal. né? Não Quando eu deixa de ser chamo um lá Homo as pessoas, sapiens. animal, mais um animal. Então, para mim, leve isso como um elogio, né? Leva isso como um Show. elogio. Então, quando eu morava aqui na Praia Brava, eu resgatei mais de 30 cachorrinhos, né? Eu resgato Caramba. e dou para adoção. Hoje eu não estou mais morando na praia, porque ela é um local onde eles deixavam muitos cachorros, né? Eles deixavam, eu resgatava, cuidava, veterinário, banho de iodo, antivermífugo, né? Vacina, e dava para adoção, né? Então isso aí faz parte da minha vida. Hoje eu só tenho a Anaximandra, que é uma boxer de 14 anos de idade. Ela é exímia nadadora, né? Ela é atração lá na Praia Brava, porque ela nada, ela mergulha, ela pega onda, mesmo velhinha. E a Caia Paloma, que é a grande amiga dela. Ou seja, tem uma já que já tem 14 anos, né, mestre? Isso mostra o quanto 14 dá anos. para levar um bichinho longe, né? Cuidando, né? Uma boxer, ela já está fazendo hora extra já faz tempo. Porque ela nada, ela faz atividade física, Darlan. Ela Isso é nada. demais, é As isso que eu ia falar. articulaçõezinhas dela já tem problema, mas o meio aquático para ela é fundamental. Além do que, eu faço comida para elas, tá? Eu faço uma panelada e misturo com um pouquinho de ração de boa qualidade. Excelente, mestre, excelente. Ou seja, até a alimentação, até para os animais, fundamental, não precisa nem dizer. E agora falando de Claro. alimentação, já que a gente pegou esse gancho, você fez um livro fantástico com o Oswaldo Neto, que é o Fecha a Boca e Treina. O Sim. que você tem para falar desse livro para nós? Bem, até a década de 90, eu é que passava a dieta para os atletas, porque não existia, né, nutrição esportiva. Então eu esperei o Rodolfo Pérez se formar e dei para ele a atribuição de passar as dietas para os meus atletas. A partir daí, motivado aí pelo o desejo, a capacidade dele,
de inovação, ele apenas abrilhantou o trabalho que eu já tinha, né? Então, eu sempre gostei muito da nutrição, mas eu não fui exatamente para esta área. Chegou um determinado momento, falei, não, o que eu gosto mesmo é de treinamento em campo, né? É direcionar treinamento. Não estou ali para ficar sentado atrás de uma mesa ouvindo a lamentação das pessoas, né? Então, eu me direcionei para essa área. Quando eu chamei o Oswaldo, né? Então, qual foi a minha colaboração? As perguntas que eu recebia e eu coloquei textos iniciais que relacionavam o treino à dieta, né? E ele respondeu aquelas inúmeras, quase 100 perguntas aí na época, né? Então é um trabalho bem legal, né? Na época o Oswaldo também estava iniciando o trabalho dele, uma pessoa ambiciosa, muito atento, muito estudioso, né? Então ele foi para essa área aí, tá? Esse trabalhinho aí, o fecha a boca e treina. Agora, o último livro que você lançou agora foi o Mite a Fundo, né? Inclusive, só para antecipar, França, vai ter trabalho aí. Comprei uma porrada de Mite a Fundo aí, comprei mais uns outros para chegar essa semana para mim aí. Autografa para mim, hein? Não me sacaneia, me autografa. Que no último que comprei você não quis me autografar. E tem o diário de treino, não quis. Acho que eu falei, vou autografar. O que eu falei aquela Você não época? precisa Acho que disso eu aí, fui mal pô. educado, né? Tu não precisa disso aí, tu é meu amigo, tu falou. Tu é de Não, casa, eu quero, pô. faço questão, pô. E tem esse diarinho de E treino o aí, diário ficou de bem treino. legal também. Então, esses livros agora você fez com o Marcos Fortes, né? Sim. Ficou bacana também o Mite a Fundo, uma explicação mais a funda do método, né? Então, cara, os primeiros capítulos aqui são capítulos de física, né? Então aqui eu explico o que é intensidade à luz da física. Eu explico a questão das alavancas. Eu também criei um modelinho, né? Eu criei uma balança, coloquei um dumbbell em cima da balança, a balança e o dumbbell dentro do elevador e mandei subir. Depois eu mandei descer, né? Depois eu mandei descer e fiz as contas. Aí eu explico a aceleração positiva, aceleração negativa e o porquê da aceleração compensatória, do porquê de você controlar a fase negativa à luz da física vetorial. Foi o que eu fiz. De onde que eu tirei isso? Lembrando que o professor também estudou engenharia, né? Estudou engenharia na FEI. Então, um pouco mais assim de intimidade com os números na área da física, os primeiros capítulos, 4 primeiros capítulos, são capítulos de física, para as pessoas entenderem o que é esse negócio aí, né? E não terem apenas uma visão subjetiva do que é. Então, a gente vai um pouco mais a fundo nisso daí. E o Marco Aurélio colaborou aí com a parte da fisiologia, né? Com os estudos mais recentes que casam, né? E comprovam aí as nossas teorias, né? Que obviamente foram todas aplicadas na prática com resultado excepcional. Fantástico, fantástico. Tá chegando para mim, comprei uma porrada aí, quero tudo autografadinho aí. Capricha, não me sacaneia. Mestre, muito obrigado mais uma vez pelo nosso bate-papo. Estamos com 56 minutos. Se deixasse, acho que a gente ficaria aqui um tempão, mas você tem que descansar e eu também. Eu agradeço mais uma vez. Agradeço mais uma vez aqui. E quem quiser acompanhar o trabalho do professor Valdemar, se não conhece, pelo amor de Deus, eu tenho a vergonha de falar isso aqui, mas vai lá, @Valdemar Guimarães. Mestre, mais alguma coisa com você? Muito obrigado a todos. Desejo a todos vocês aí um ótimo final de dia. E vamos torcer, né? Para que a gente possa recuperar um pouco da normalidade o mais breve possível. Aqui em Santa Catarina as academias já voltaram. Espero aí que vocês possam retornar em breve também com as devidas medidas aí de segurança para não entupir aí o sistema de saúde, tá bom? Forte abraço para vocês todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo convite, Darlan. Tchau, tchau. Tchau, tchau.